O que você deve entender a respeito da lei da atração? Primeiramente, você deve entender que a lei da atração não é algo novo. A lei da atração, além de não ser algo novo e nem algo místico, é algo biológico, é algo real. Os nossos corpos, ele é o instrumento que faz essa transmutação através da lei da atração. E não adianta você achar que você não está afim disto, é aí que mora o perigo, porque independente de você, ou quem quer que seja, acreditar na lei da atração ou não, o fato é, a realidade que cada um vive, só vive porque foi extraída ou foi trazida do mundo invisível, do mundo espiritual, para a sua vida. E isto independe se a pessoa acredita na lei da atração ou não. Não faz diferença, seria a mesma coisa. Eu não vou acreditar na lei da gravidade, eu vou pular de cima desse prédio, eu não tenho nada a ver com a lei da gravidade, não acredito nela. Isso não impede que você vá se esborrachar no chão. Não adianta você achar ou dizer que não crê na lei da gravidade e assim sendo você está livre dela, ou ela educadamente, já que essa pessoa não crê em mim, eu não vou mexer com ela não, você vai pular do prédio, você vai sair daí flutuando, você vai se esborrachar no chão, você vai morrer. A mesma coisa é a lei da atração. A lei da atração, o nome já está sugerindo, é uma das leis que rege o universo. Todas as bênçãos, como também todas as maldições, ambas estão escritas em Efésios. Primeiro, está falando que as bênçãos que Deus já deu, não vai dar, já deu, estão todas as regiões celestiais. O mesmo escritor que foi Paulo, no capítulo 6 e o verso 12, fala que é também no reino espiritual que estão todas as mazelas. É lá que a nossa luta deve ser contra as hostes infernais da maldade, contra os principados. Então também as maldições estão no mundo espiritual. E nós fazemos essa transposição, essa transmutação através da lei da atração. O que você deve entender, o seu corpo é o instrumento que faz essa lei da atração funcionar. Deus criou o universo e colocou você como o maioral do universo, como o senhor do universo. O que Deus colocou dentro de cada um de nós, colocou e projetou o universo para que o universo nos atenda. Por isso que você tem que entender. O universo não pode negar nada para você. É por isso que você vai encontrar, por exemplo, em Romanos capítulo 8, verso 18, Paulo disse assim: porque a terra geme e chora, esperando as revelações ou a revelação dos filhos de Deus. Porque a terra por natureza, ela é fértil, ela é próspera. É só olhar lá no jardim. Veja que toda a mazela da terra, toda a escassez da terra foi colocada a partir do pecado. Todas as coisas que você encontrar na Bíblia, que mesmo tendo o seu lado físico, biológico, também aponta para as questões espirituais. Por exemplo, o Jardim do Éden. O Jardim do Éden hoje espiritualmente para nós, ele é um estágio de fé aonde você vive na tua terra prometida. A tua fé permite você ser próspero, você ser feliz, você ser realizado. Por quê? Porque quando você está ajustado dentro da vontade e agindo dentro da vontade de Deus, com autoridade, com autoimagem, entendendo a lei da atração, sendo o Senhor da tua vida, aquilo que está escrito em Salmo 37, verso 4, tem que acontecer. E o que é que está escrito lá? Entrega teus caminhos ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará. Entrega teus caminhos ao Senhor e ele realiza os desejos do teu coração. Os teus desejos não podem serem negados pela natureza e nem pelo universo. Olha o Senhor Jesus em um deserto
E a substância dos pães que estavam nas regiões celestiais foram transportadas para a materialidade. E não foi só uma única vez. Olha Jesus chegando em uma festa de casamento e acabou o vinho. Se você é seguidor de Jesus, você tem que seguir a mesma linha. Então, veja só, a autoridade, a autoimagem, até que ponto você se reconhece em Deus, a tua força, ela vai depender dessa autoimagem. Você tem que reconhecer que o Senhor Deus delegou para você, através de Jesus, o domínio do mundo físico. O Pai me confiou o reino, disse Jesus, e eu confio o reino a vós. Vós sois deuses. O Senhor Jesus disse, eu sou. Outra coisa que você deve entender também a respeito da visualização, ou seja, do foco. Tem se falado muito a respeito dos pensamentos. Os pensamentos, eles são energia, corresponde ao sêmen do homem. O sêmen do homem fora do útero da mulher não se reproduzem, porque é necessário que haja a conjunção. A mesma coisa, os nossos pensamentos, sem estar projetado, eles não se reproduzirão. Diz a ciência que para que cada um de nós pudesse romper ou vencer a competição dos embriões, que seria com nossos concorrentes, então de 1000 se nasce, tem vários e o mais forte é o que consegue vencer. Se entende, obviamente, porque a vida aqui fora exigia essa força, essa energia, essa capacidade. Então já tem a seleção lá, para que quando sai aqui fora, a espécie humana pudesse ter a sua capacidade, a sua resistência o suficiente para a sua sobrevivência. A mesma coisa são os nossos pensamentos. Mesmo os nossos pensamentos, elas sendo a energia da criação, aquela mesma energia que Deus usou lá no princípio. No princípio era o abismo, não havia forma, e o Espírito de Deus pairava sobre a face do abismo. E todas as coisas passaram a existir a partir do Espírito de Deus. Então, as leis do universo foram criadas por Deus. Nós somos co-criador juntamente com Deus. Por quê? Porque os nossos pensamentos, a nossa fé, elas correspondem também ao espírito da criação. Porém, eles devem alcançar uma certa robustez, uma certa força, uma certa capacidade, para que elas consigam gerar, para que nossos pensamentos consigam criar alguma coisa. É mais ou menos quando se coloca uma vasilha, uma panela no fogo, ela precisa alcançar aquela temperatura para cozinhar o alimento, para a água ferver. Por isso, esses pensamentos variados, que vêm vários, você pensa uma coisa de manhã, pensa outra coisa de tarde, pensa outra coisa de noite. Obviamente essas coisas não vão, essas coisas que você pensou, elas não vão começar a aparecer na sua vida. A propósito diz que nós temos 70 mil pensamentos por dia. Não são esse tipo de pensamento aleatórios e fracos em energia. Mas quando você concentra em algo, você dá foco em algo, você dá objetividade em algo, cada vez que você se fortalece, que você visualiza, que você pensa, que você medita, que você se esforça, que você alcança, você vai aumentando a temperatura, você vai aumentando a energia, até que alcance o nível de nascer. Então, se os seus pensamentos, ele corresponde o óvulo do homem, ou o sêmen do homem, a substância espiritual, a substância da criação, porque todas as coisas que hoje têm forma, a sua origem, a sua energia da vida está aqui. Todos os cientistas admitem que todos os corpos físicos, independe de ser o corpo humano, o corpo do animal, ou até mesmo esse banco que eu estou sentado, eles contêm energia, e a sua origem,
a sua vida vieram do mundo invisível. E a sua mente, e como Deus fez o homem para dominar, e colocou o homem como um instrumento de comando do universo, o universo sabe disso, está preparado para atender às suas necessidades. Então a ferramenta, aquela que vai enxertar, engravidar, é seus pensamentos, que é a mesma coisa da fé. A fé não é um pensamento vazio, mas quando você atinge aquele grau, você alcançou a fé, que é a mesma coisa da lei da atração. Ainda que não se chame a lei da atração, ainda que a Bíblia não fale a lei da atração, aquela que traz do mundo invisível para o mundo físico, é a mesma coisa da fé. Então, quando você concentra os teus pensamentos, você tem um foco definido, e você pensa naquele foco, e você se move em prol daquele foco, aquilo vai nascer, aquilo vai gerar. É por esse mesmo princípio que as pessoas desinformadas, elas geram escassez, e a escassez se generaliza, se eterniza. Por quê? Elas só pensam na falta, elas passam praticamente, das 24 horas do seu dia, praticamente elas passam 23, 59 minutos pensando como pagar as contas, pensando que vai faltar para pagar as contas, pensando que vai faltar para o alimento, vai faltar para o aluguel, vai faltar, ela foca a falta. O que é que vai acontecer? Vai vir a falta. Volto para o mesmo princípio. Aquilo que você não alimenta, aquilo morrerá naturalmente. A escassez, as enfermidades e todas as coisas só vive porque você dá vida a ela, quando você se preocupa, quando você pensa, quando você foca. Por isso que Deus disse: não temas que eu sou contigo, ó pequeno rebanho. Não temam, reduzido a nada serão os que contenderem contra ti. Ou seja, como os teus pensamentos é onde está a energia, se você foca na falta, você vai dar vida à falta, você vai alimentar a falta, você vai dar vida às contas, você vai dar vida à escassez. Retire teu foco de lá e coloque na abundância. Pense, crie imagem, faça vídeo, fale, até que aquilo que você fala, aquilo esteja aí. Agora, uma outra coisa muito importante, nós vamos falar de energia. Deus, ela é uma energia, é a energia criadora. Se for medir, se for pesar, se fosse para pesar a energia, suponhamos que é 1 trilhão de toneladas. Então não há uma força paralela que possa competir com a força de Deus. Então essa energia que tem esse nível, se nós quisermos entrar em sintonia com ele, nós precisamos levantar nossa autoimagem. Por isso nós temos batido na tecla da autoimagem. Deus disse: vós sois Deus. Você vai entender e aceitar no teu interior, no teu homem consciente: eu sou. O que é que acontece? A tua energia vai chegando mais perto da energia de Deus. Por quê? Porque a energia em um peso X atrairá energia compatível a seu peso X. É por isso que lá em Salmo 82 está escrito: Deus habita no meio dos poderosos. Porque todas as pessoas, para se relacionar com Deus, elas devem estar na mesma frequência que Deus, com a mesma energia de Deus. Por isso, uma pessoa cheia de culpa, cheia de raiva, cheia de ódio, cheia de insatisfação, de preconceito de inferioridade, a energia dela é muito baixa. Neste caso, a natureza do mal, que é invasora, que é desacatadora, não terá nenhum problema de invadir. Jesus, ele é educado, ele bate na porta. Porém, o diabo, ele não é educado, ele é invasor. Por isso, quando Jesus disse ali em Marcos capítulo 11, verso 21 em diante: se o valente guardar armado a casa e segurança estão todos no interior da casa, ele estava dizendo: se você se reconhecer, a tua vida alcança uma energia tão grande que a natureza do mal, que a energia do mal, não é o suficiente para invadir ela não vai entrar. Por isso o teu corpo vai sempre se manter saudável.
Se o valente guardar armado a casa, em segurança estão todos no interior da casa. Em segurança estão todos os bens do interior da casa. Quais seriam esses bens? A saúde, a prosperidade. Por quê? Porque você está na energia poderosa, maior do que a energia do mal. Da mesma maneira, quando uma pessoa não se reconhece, elas não entendem, elas não aceitam, a energia dela é baixa, qualquer demôniozinho besta chega e entra, qualquer mal chega e entra. É quando a vida da pessoa é amarrada, é saindo de um problema entrando no outro, é doença, é estresse, é raiva, é ciúme, é inveja, é insegurança. Então essa energia, ela é descompatível à energia de Deus. Deus é segurança, Deus é confiança, Deus é poder, Deus é autoridade. Então não adianta recorrer a um Deus imaginário lá não sei aonde, porque Deus é espírito. E os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Tá? Por isso que eu tenho batido nessa tecla. A energia da prosperidade, ela é uma energia. A prosperidade, a riqueza, ela é uma energia. É óbvio que o dinheiro em si, o papel, que é a moeda de troca, ela por si só ela não é energia. Mas para que você possa alcançar ela, você tem que alcançar uma energia X. Consciente ou inconsciente, todas as pessoas que prosperam, que têm uma vida próspera, elas estão nessa frequência, elas estão nessa energia. Se elas perder algum bem material, é questão de dias para ela alcançar, porque elas estão nessa energia. Então, como foi implantado na natureza das pessoas, que não foi por acaso, foi planejado, há um planejamento maligno. Então, quando se trata de prosperidade, as pessoas têm medo, elas se sentem culpadas, elas têm medo de perder a salvação. Por quê? Porque ela está cheia de distorção da palavra de Deus. Como, por exemplo, olha, o amor, o dinheiro é a raiz de todos os males da terra. Então, todas as vezes que ela vai ouvir uma palavra a respeito da prosperidade, ela ouve cheia de medo, ela ouve cheia de espanto. E aquele medo, aquele espanto é um espírito que afugenta a materialidade da prosperidade. Então, para que você possa elevar a tua autoimagem e eliminar o medo, você tem que conhecer, você tem que investir em conhecer. Cada vez que você ouve, a tua mente vai entendendo mais, você vai sendo iluminado até que você elimina o medo. Aí você vai entender que há uma cantada do mal, há uma cantada do diabo, do inferno, do mundo, para implantar isso na mente das pessoas. Aí tem aquela ideia que Jesus era pobre. Como é que um homem que teve capacidade de transformar 5 pães e 2 peixinhos em uma quantidade para suprir a necessidade de 5.000 pessoas poderia ser pobre? Eu não estou nem falando dele usar desse dom, dessa habilidade para fazer algo para vender. Não! É porque todos os homens bem-sucedidos do universo só é bem-sucedido porque eles desenvolveram a habilidade de resolver problemas. E não existe um problema maior do que o problema da fome. Como é que pode acreditar que Jesus era pobre? Ele poderia não ter acúmulos de bem, mas ele era só precisar, ele tirava da substância, do depósito eterno infinito do Pai e transportava para o mundo físico. Olha, se não foi isso, quando disseram, ei, estão cobrando imposto, vai lá, pega um peixe. Pegaram o peixe, o que tinha na boca do peixe? Dinheiro. Isso não é uma brincadeira. Como é que pode alguém acreditar que Jesus era pobre? Um homem que teve capacidade de transformar água em vinho. Como é que um homem desse pode ser pobre? Um homem que tem o poder de atrair multidões para ele. Como é que um homem desse pode ser pobre? Leia lá na Bíblia. Existia mulheres, existia pessoas do palácio que servia a ele com suas riquezas, com suas rendas. Jesus nunca foi pobre, não é essa a ideia que ele passa. Mas como que essa ideia foi implantada? Não sabe não? Deixa eu lhe falar. Na época, primeiramente temos que entender, na época de Jesus, era uma época que uma pequena elite usufruía de uma forma desonesta. Estou falando dos sacerdotes da religião judaica,
Estou falando das autoridades de Roma. Um grupo muito pequeno desfrutava de privilégios. E eles se enriquejavam de uma forma desonesta, de uma forma perversa. Então, essa forma de enriquecimento, Jesus bateu em cima delas. Não contra a prosperidade. Não, pelo contrário, prosperareis em tudo que colocar as mãos. Eu vos chamei para estar por cima e não por baixo, para ser cabeça e não cauda. Você deve prosperar na cidade, deve prosperar no campo. Você deve ter para emprestar, não haverá necessidade de emprestar. É o que está escrito na lei. Então o que Jesus combatia era a maneira desonesta. Então ele quebrou isso, ele ensinou as pessoas a prosperarem. Por quê? Os milagres que ele fez não eram coisa exclusiva dele. As obras que eu faço, vocês poderão fazer também. O que aconteceu? As pessoas começaram a prosperarem. As pessoas começaram a usar o poder de Deus e as coisas começaram a funcionar e começou a ameaçar, mais uma vez, os poderosos e os ricos. Então eles conseguiram se infiltrar. Eles conseguiram se infiltrar, usando a sua influência, dentro, digamos assim, do clero, dentro das autoridades eclesiásticas, e começaram a implantar na cabeça do povo que ser pobre era a maneira mais fácil de se adquirir o reino dos céus. Que ser pobre era sinônimo de espiritualidade, era sinônimo de agradar a Deus. Então foi daí que foi difundida essa ideia que os ricos são malditos, que Deus não gosta dos ricos. Como que Deus não gosta dos ricos se Ele próprio é rico? Ele próprio é rico. A descrição da igreja chegando no deserto, lá em Isaías 25. O deserto era deserto até o povo de Deus chegar. Aquele deserto se transformou em oásis, em mananciais de água. Como é que pode alguém acreditar que Deus é pobre? Se tivesse virtude na pobreza, a figura do céu, a imagem do céu, seria como um lixão, por exemplo. Mas não é. A figura do céu, a imagem do céu, que a Bíblia revela, é de ouro, de jaspe, de diamante, é coisas caríssimas. Então como é que pode essa ideia de passar uma ideia de virtude na pobreza? Não, Deus ama o pobre. Mas você não vê um só versículo dizendo, olha, tu está muito rico, a tua salvação está ameaçada, eu vou te tirar daí e vou te fazer ser pobre. Não, de jeito nenhum. Você encontra ele, pega do povo necessitado e vai sentar com os príncipes. Não sabei que Deus escolheu os pobres deste mundo para tornar ele rico na fé. Se Deus amasse a pobreza, ele dizia assim, não sabei que Deus escolheu os ricos deste mundo para tornar eles pobres? Não, está o contrário. Deus ama o pobre, mas ele pega o pobre e deixa de ser pobre. Deus ama o pecador, Deus não ama o pecado. Deus pega o pecador e torna ele santo. Então há uma inversão de valores, há uma inversão de valores que chegou até nós com essa ideia. Porque na verdade, assim como o sangue é para um corpo físico, o dinheiro é para qualquer instituição, dentro dela a igreja. Uma igreja, uma instituição, qualquer coisa que não tenha dinheiro vai ficar para trás, vai se estagnar, vai ser pisada, não tem espaço. Então nós clamamos a prosperidade. Por quê? Porque você está na energia